Oi, Carol. Vou ver se eu consigo fixar aqui o tema. Nunca consigo, não sei o que acontece. Boa noite, pessoal que está entrando. Estou aqui convidando mais pessoas para participar da nossa live. A gente já vai começar a falar sobre o sono, para a gente ter uma vida melhor, né? E aí aproveitem esse tempinho inicial aí para vocês convidarem os amigos de vocês também. Nesse aviãozinho que tem aqui, ó, do lado, vocês conseguem convidar as pessoas que estão na sua rede. E então, se vocês se lembram de pessoas aí que podem se interessar por esse tema, convidem para participar com a gente, que daqui a pouquinho a gente está iniciando. Vamos só dar uns minutinhos aí para dar tempo do pessoal entrar. Oi, Cristiane, eu também tô com saudades dela. Depois traz ela aqui pra gente ver, ela deve estar uma moça. Mais de um ano, né, depois que começou essa pandemia. Sejam bem-vindos aos que estão entrando. Hoje a gente vai falar sobre o sono, algo que é tão importante para nós, né? A gente precisa cuidar tanto do sono pra gente ter uma vida com mais qualidade, com mais saúde física e emocional. A gente tem uma convidada especial hoje, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Então, vamos convidando aí as pessoas que vocês conhecem, que possam se interessar pelo assunto. De repente vocês sabem que tem problemas para dormir, né? Então, acho que é difícil a gente encontrar hoje uma pessoa que tenha qualidade de sono, né? Essa vida estressante, tumultuada que a gente leva, nessa correria, e a gente precisa cuidar disso, porque a falta de sono pode acarretar uma série de problemas nas nossas vidas. E aí eu convidei para falar comigo hoje, para a gente conversar, para participar dessa live, a Carol Pessim, doutora Caroline Pessim. Ela é dentista, mora lá em Florianópolis, e ela trabalha com distúrbios do sono, especialmente o ronco e a apneia. Então eu convidei ela para a gente conversar. Eu assisti uma aula dela esses dias e achei muito boa, muito esclarecedora, muito clara. Então eu convidei ela para participar aqui com a gente, né, para passar essas informações, poder compartilhar com vocês essa experiência dela e a minha também. E também a gente tirar dúvidas, né? Se no decorrer da live vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar algo, podem ficar à vontade que a gente vai esclarecendo, né? A gente vai conversando aqui, é um bate-papo, né? Acho que a troca é extremamente importante, essa troca de experiências. Sejam todos bem-vindos, estou muito feliz com vocês aqui mais essa live. Vamos que vamos. A gente já tem aí 5 minutinhos que eu iniciei, então eu acho que eu vou começar
fazer uma introdução aqui, chamar a doutora Caroline, nossa querida Carol. Oi, Dani, tudo bem? E você também é top, Dani. Obrigada. Bom, pessoal, por que que eu pensei em trazer esse tema para vocês, né? Vou baixar aqui um pouco o volume do meu somzinho, coloquei uma musiquinha relaxante aqui pra gente já entrar no clima, né? Pensei em falar sobre esse tema porque eu percebo que é algo bem urgente nos dias de hoje, né? A questão do sono, da insônia, é um assunto que já vem sendo tratado há bastante tempo. Várias pessoas sofrem com algum tipo de distúrbio de sono. Mais comum, mais conhecido é a insônia, né? Aquela dificuldade para dormir. Mas com esse momento que a gente está vivendo agora, né? Essa pandemia, a gente percebe que isso está mais grave ainda, né? E na verdade, eu brinco, eu falo que é difícil saber o que que veio primeiro, né? O que que vem primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. A mesma coisa acontece com o sono. Da mesma forma como o sono pode desencadear na gente uma série de problemas, tanto físicos quanto mentais, alguns outros problemas, como o estresse, por exemplo, também pode afetar o sono. Então vai virando uma bola de neve, né? A gente não sabe o que começou primeiro muitas vezes, mas se a gente não tratar, vai virando uma bola de neve. E aqui no consultório especialmente, é difícil eu encontrar uma pessoa para quem eu pergunte assim, como é que está o seu sono? E a pessoa fala que está tudo bem. Na maioria das vezes tem algum comprometimento, a pessoa desperta à noite e não consegue dormir, ou ela demora muito para dormir, ou então ela se sente muito cansada e sonolenta durante o dia. Então é sobre isso que a gente vem conversar, a gente precisa cuidar. Sabe, eu acho que quando a pessoa fala algo nesse sentido, ela pode estar com um monte de outros problemas. Mas eu gosto de ajudar a pessoa a tentar corrigir essa questão do sono, porque quando a gente dorme bem, isso regula nosso humor, isso regula o funcionamento de todo o nosso organismo. E a Carol vai falar sobre tudo isso com muita propriedade aqui para vocês, né, hoje. Então aproveitem as dicas, são dicas valiosas, é uma aula muito gostosa de assistir, né? Eu falo que é uma aula mesmo, né? Uma aula gostosa de assistir, ela é muito clara e vou tá também intermediando aqui para ajudar nessa live, né? Ajudar a conduzir e a gente vai conversando, vai ser muito legal. Então eu vou chamar aqui a doutora Caroline Pessim, se vocês quiserem depois seguir ela lá, é @dentista do sono, tá? E ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Enfim, vou chamar que a gente vai conversar, tá bom? Então vamos lá. Carol tá entrando. Oi, Oi, tudo bom, Lilian? tudo bem e você? Tudo ótimo. Que Feliz de bom, estar seja aqui. bem-vinda. Obrigada, feliz de estar aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante e atual, né? Verdade, muito importante, né? Eu acho que cuidar da saúde no geral está sendo muito importante, mas sem falar do sono, fica difícil de regular qualquer outra coisa, né, Carol? Até porque a nossa saúde física e a nossa saúde mental, ela está diretamente relacionada à qualidade do nosso sono, né? Então, se a gente não dorme bem, consequentemente, a gente vai ter vários problemas de saúde, problemas mentais que vão ser acarretados, né? Esse problema, esses distúrbios do sono, essa falta da qualidade de um sono mesmo reparador. Verdade. Então, Carol, eu queria te agradecer, né, inicialmente, por você ter aceitado. Eu assisti a sua aula aquele dia, né, eu estava contando para ela, fui fazer uma caminhada e resolvi assistir uma aula que ela tinha dado no dia anterior, que eu não conseguia assistir, e eu fiquei encantada com a explicação e achei que seria muito importante compartilhar isso com mais pessoas, né? E eu venho fazendo, Carol, já há algumas semanas, algumas lives com profissionais de várias áreas diferentes, né, da saúde ou não, focando muito nesse aspecto da pandemia, né? O quanto que às vezes, por exemplo, a gente falou, eu tive um bate-papo com uma psicóloga que é mãe também, então a gente falou sobre maternidade, né? Falei com uma enfermeira que trabalha na linha de frente, né? Eu falei, por que não a gente falar sobre o sono, que é algo que está sendo tão afetado, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão estressadas,
né? Então as pessoas estão mais doentes. Eu vejo que assim, as pessoas falam, nossa, mas o adoecimento mental vai ser a nossa quarta onda, né? De fato, porque aqueles que já estavam doentes estão ficando mais graves. E aqueles que não estavam, infelizmente, acabam desenvolvendo algum tipo de problema emocional. E cuidar do sono eu acho que é muito importante, como você mesmo diz na sua aula. Sono é um dos nossos pilares, né? Quando a gente fala de pilar, a gente lembra de algo que nos sustenta. Então a gente precisa realmente cuidar disso, né? Então eu queria que você se apresentasse, começasse a falar, conta pra gente, Carol, assim, como que é o seu trabalho, né? A gente às vezes vê muito assim, outros profissionais de outras áreas da saúde cuidando do sono, mas dentista mesmo, eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido falar, eu achei muito interessante, né? Então, queria que você contasse um pouquinho, assim, como que é seu trabalho no consultório e tal, como é que tem sido sua experiência, introduzir esse assunto para nós. Bom, eu sou de Florianópolis, eu moro aqui, né? Eu atuo aqui em Florianópolis e também em Balneário Camboriú. Como você falou, eu sou dentista, mas eu também tenho aí formação em fisioterapia, o que também me dá um grande suporte nessa área. Minha especialidade é ortodontia e ortopedia, mas aproximadamente um pouco mais de 3 anos eu atuo exclusivamente no tratamento de distúrbios respiratórios do sono, que é basicamente, eu trato pacientes que têm ronco e apneia, que é o segundo distúrbio mais presente na população, né, atrás da insônia, e que traz prejuízos para a saúde das pessoas, que muita gente nem imagina, tanto a curto quanto a longo prazo. É verdade. E você foi falando a questão do ronco e da apneia, né? Para a pessoa que tem é um problema e para a pessoa que dorme com quem tem também é um problema, né? Então a gente precisa. Todo mundo que dorme próximo a um roncador, um apneico, sofre, né, as consequências de um sono de má qualidade e o dia seguinte fica realmente aí prejudicado, né? Eu digo que os pacientes... Tem até casamentos, né? Casamentos que são comprometidos. Terceira causa de divórcio é o ronco e a apneia do parceiro. Perde só para traição e problemas financeiros. Porque realmente eu tenho muitos pacientes, muitos casais que chegam no consultório, que dormem em quartos separados, né? Porque realmente o barulho do ronco incomoda absurdamente o companheiro ou companheira e eles não conseguem ter uma noite de sono. Então eles precisam dormir longe um do outro. Isso acaba prejudicando não só o sono, mas o relacionamento do casal, né? Verdade. É muito ruim mesmo, né? A gente percebe assim, às vezes você está no mesmo, até no mesmo ambiente, assim, que tem uma pessoa que está roncando, às vezes a gente viaja, alguma coisa assim, uma pessoa roncando não está nem tão perto de você, já incomoda, né? Imagina a pessoa estar ali na mesma cama que você. Então você mata 2 coelhos com uma tacada só, né? Cuidando do seu ronco. Você salva o seu casamento e né, previne um monte de problemas, né? É verdade. E como tu falou no início, o sono ele é muito, muito importante pra gente, né? Ele realmente é um dos pilares pra gente ter uma saúde, pra gente ter promoção de saúde, prevenção de doenças, junto aí com atividade física, né? Junto com uma boa alimentação. Eu equivalo, assim, o sono com beber água, né? Se você para de beber água, você realmente morre. Então, se você se priva de um sono por um período, lógico, né, muito longo, você também pode morrer, né? O corpo, ele não suporta não ter um descanso, né? Então, a gente precisa dormir. E além de dormir, a gente precisa dormir com qualidade, né? O sono ele é um processo natural, biologicamente necessário para que a gente mantenha o equilíbrio do nosso corpo, né? O equilíbrio físico e o equilíbrio mental. Uhum. É verdade. Às vezes a gente ouve muito assim, né? A pessoa ela fala que ela dorme bem, mas muitas vezes ela tem você percebe numa série de problemas no dia a dia dela que já te sinalizam que não é bem assim, né? Às vezes a pessoa por exemplo, é muito comum assim, ó, me veio aqui na cabeça agora, a pessoa fala assim, eu tomo uma cervejinha para dormir, né? E aí ela acha que relaxou e vai ter aquele sono profundo, mas depois eu até queria que você comentasse sobre isso, me veio aqui na cabeça agora o efeito que o álcool, por que o álcool atrapalha na questão do sono, né? Desmistificar essa crença que as pessoas acreditam que o álcool ajuda a pessoa a dormir melhor.
Entre tantas outras coisas, às vezes a pessoa ela relata que ela está cansada, que ela tem muito sono durante o dia. É claro que tem um distúrbio de sono que tem a ver com isso também. A questão também da pessoa, às vezes, estar extremamente irritada, né? Eu acho que a irritabilidade, o que eu vejo assim de pessoas que relatam para mim a questão da falta de paciência, né? O nervosismo, e a própria pessoa às vezes pensa, nossa, mas eu não sou assim. Por que será que eu estou agindo dessa forma, né? Então, assim, como que afeta a nossa parte emocional? E também a parte física, né, Carol? Então, assim, a gente que é profissional e trabalha com isso, a gente sabe mais ou menos por que isso acontece. Você trabalha com isso há tanto tempo. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, por que o sono, né, biologicamente falando, por que ele é tão importante para a gente? Para as pessoas entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Então, durante o sono, a gente tem ciclos, né? A gente tem fases do sono. Fase que vai lá do sono superficial até chegando no sono mais profundo, o sono REM, que muita gente já ouviu falar. Cada fase, ela é muito importante que ocorra, mas o sono profundo, eu digo que é uma das fases mais importantes, que é onde a gente realmente tem liberação hormonal, regulação metabólica, é onde a gente tem um relaxamento da nossa musculatura, do nosso corpo, onde a gente tem a limpeza mental. Então, o cérebro, tudo que a gente aprendeu durante o dia, o que não for importante vai ser descartado, o que for importante vai ser armazenado, e aí a gente tem a consolidação da memória. Então, quem não dorme bem relata muitas vezes que tem problema de memória, problema de atenção, né? Então, essas fases desses ciclos, né, duram uma média de 90, 120 minutos e vão se repetindo durante toda a noite. E quando você me perguntou sobre bebida alcoólica, né, antes de dormir, as pessoas têm essa falsa sensação que se você bebe, você dorme melhor. E, na verdade, isso é um mito, né? A bebida, ela tem uma tendência a relaxar, você vai pegar no sono, mas você acaba não conseguindo atingir aquele sono mais profundo, né? Aquele sono mais, que eu posso dizer, importante, né? Então, você vai ter um sono superficial. Além disso, você vai ter um relaxamento da musculatura, porque essa nossa região onde ocorre, geralmente a gente fala assim, ó, via aérea superior, bem essa região de garganta, onde ocorre o ronco e a apneia. Então, ela vai estar, né, essa musculatura ela vai estar mais relaxada, e isso vai aumentar, né, o ronco, tanto que a gente percebe que quem bebe ronca mais, né? Então, a gente tem que desmistificar isso de quem bebe a bebida, quem bebe álcool acaba dormindo melhor. Então, você dorme um sono mais superficial e aí não tem esse sono reparador tão importante. Entendi. Tá vendo, gente, que gosta de tomar uma cervejinha para dormir? Ó, isso tudo que a Carol tá falando. E no dia seguinte, eu digo que a queixa que os meus pacientes mais relatam quando chegam no consultório eu durmo às 8, 9, 10 horas, que dizem teoricamente ser o necessário, né? Mas eu acordo cansado, eu fico durante o dia assim com aquela sonolência durante o dia, né? Cansado, a minha memória não é a mesma coisa, eu não consigo prestar atenção em determinadas situações. Essas são as queixas principais. Depois, claro, tem várias outras queixas, né? Isso eu tô falando de um paciente que sofre de ronco e apneia, que é o que eu recebo no consultório. Porque o ronco a gente já conhece, né? Aquele barulho realmente que incomoda demais. A apneia seria uma obstrução total. A pessoa para de respirar durante a noite, durante alguns períodos, que duram. Cada período dura pelo menos 10 segundos. E a gente fala que ela é uma apneia leve quando a gente tem de 5 a 15 paradas por hora, moderada de 15 a 30, e acima de 30 paradas, né? Cada uma de 10 segundos, a gente já diz que é uma apneia grave. Muita gente não sabe que sofre de apneia. Isso é bem comum. Eles vão no consultório buscando tratamento para o ronco. E quando a gente faz o exame, a gente muitas vezes diagnostica que aquele paciente tem apneia super grave, tem apneia de 70 paradas por hora. E isso traz assim prejuízo seríssimo para a saúde, né? Não só esse cansaço durante o dia, falta de memória, mas aí a gente já passa por um problema cardiovascular, pressão alta, diabetes, risco aumentado, né, de AVC, de infarto e outros problemas de saúde podem ser decorrentes da apneia.
Uhum. E às vezes, eu imagino que às vezes a pessoa ela até já tem esses outros sintomas, né? Já está com tudo isso comprometido e nem imagina que a origem tenha sido lá no sono, né, Carol? Eu tenho pacientes que vêm encaminhados por cardiologistas porque a única motivo causador de uma pressão alta, por exemplo, é a apneia. Então, quando a gente trata a apneia, muitas vezes o paciente, lógico, com orientação do médico que vem, né, encaminhado, ele para de tomar a medicação para pressão alta. Entendi. Mas faz muito sentido mesmo. É claro, como você disse, tem que ter orientação, tem que ter o acompanhamento dos dois lados, Com né? certeza. É um trabalho muito profissional, né? A gente tem no consultório aí, fisioterapeuta, médico, fonoaudiólogo, psicólogo, que também é muito importante. Uhum. Que legal. E me conta uma coisa, eu vejo também aqui no consultório um relato de muitas pessoas, porque assim, como eu atendo paciente, eu sou psicóloga, né? Então eu atendo pacientes que muitas vezes, a maioria das vezes, são transtornos emocionais, assim, uma depressão, transtorno de ansiedade. E como na maioria das vezes o sono já está comprometido, é muito comum as pessoas virem já medicadas para o consultório, né? Então ela já tem ali toda uma gama de medicações para ajudar a melhorar e a reequilibrar todo esse processo aí, né? Esses neurotransmissores e tal. Mas é muito comum eles me relatarem que, mesmo tomando a medicação para dormir, eles sentem que eles não dormiram bem, que eles acordam cansados, né? É mais ou menos. O mecanismo seria mais ou menos essa do álcool, assim, a pessoa não consegue fazer. É que eu falo assim para meus pacientes, né, das ondas assim, do ciclo. Ela não consegue fazer o ciclo, ou através da medicação a pessoa consegue também fazer. Depende da medicação. Algumas medicações, elas também acabam fazendo com que o sono seja um pouco mais superficial. Teria que analisar o caso do paciente, qual medicação que ele está tomando, quais as outras medicações que ele acaba tomando decorrente de aí outros problemas que podem estar interferindo ou no sono ou na própria medicação para dormir, né? Hoje em dia a gente vê aí muitas pessoas, por exemplo, tomando melatonina sem orientação médica. E nem todo mundo precisa tomar melatonina. A melatonina é um hormônio natural que o nosso corpo ele produz na ausência de luz, né? Então a gente precisa estar num ambiente totalmente escuro para ter a produção da melatonina. E o que a gente vê hoje em dia é um uso indiscriminado de melatonina e muitas vezes pode dar um efeito até contrário para alguns pacientes, né? Então a gente realmente tem que estar analisando se determinada pessoa precisa ou não utilizar a melatonina e qual a dose correta também. Eu falo muito para meus pacientes aqui sobre a higiene do sono, né? Que são atitudes muito simples para você poder melhorar, mudar a sua rotina. E que às vezes parece até uma coisa que não vai funcionar. Quando a gente fala, às vezes, para a pessoa, ela fala assim, que bobagem, né? Porque acho que as pessoas esperam algo muito complexo para dar conta de todo esse desconforto causado pela insônia, né? E muitas vezes a pessoa ela prefere olhar para essa questão, por exemplo, às vezes da medicação, né? Ou, não, a culpa é do remédio, a culpa é disso, a culpa é daquilo, e não olhar para aquilo, para a rotina dela, para o que ela vem fazendo no dia a dia que de repente compromete, né? Então a gente fala de coisas simples, assim, como, por exemplo, a exposição à luz algumas horas antes de dormir, a atividade física, que é importante, mas que seja feita pelo menos 3 horas antes de dormir, né? Enfim, a questão do quarto. Uma vez eu assisti uma aula com uma outra profissional que também é especialista nessa área, e aí ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi sobre a gente tomar cuidado com o que a gente coloca dentro do quarto. Porque tem pessoas que levam a vida para dentro do quarto, né? Então colocam ali... Como é que é? Comem na cama, trabalham na cama, né? Eu digo que o quarto é um santuário, tem que ser realmente direcionado para dormir, para descansar, né? A gente tem que estar utilizando esse espaço para relaxar, né? O corpo e a mente. Eu acho que o nosso cérebro, ele vai associando algumas coisas também, né? Se você tem um quarto muito cheio de coisas, com muitas coisas que te estimulam, né? Tem ali computador, tem televisão, tem uma série de coisas que remetem às atividades do seu dia a dia, vai ser mais difícil dele desligar, né? Então eu falo para as pessoas assim, claro, acho que dentro das condições de cada tem uma pessoa que às vezes me questionou e falou assim, mas no meu caso é difícil, eu moro numa kitnet.
Então é quarto, sala tudo junto, cozinha tudo junto, só tem um banheiro que é separado, né? Mas se a pessoa puder, dentro da condição de cada um, realmente fazer do seu quarto um ambiente aconchegante. Aquele lugar que você fala assim, eu vou lá para dormir, né? Eu vou lá para relaxar, eu vou para descansar, é o meu refúgio, porque o nosso cérebro ele vai entendendo isso, né? Vai Então, diminuindo assim, a são coisas assim. luminosidade, vai colocando uma musiquinha no fundo relaxante, né? Priorizar assistir coisas mais tranquilas na TV. Agora com a pandemia a gente teve muita desregulação de horário, né? A gente vê, tem estudos que mostram que 40% das pessoas tiveram algum comprometimento, né, do seu sono, porque a gente acaba trocando a rotina, né? A gente não tem mais, muitas pessoas estão trabalhando em casa ou não estão, né, trabalhando, as crianças não estavam indo para o colégio, então acaba bagunçando muito, a gente fica muito usando celular, né, tablet, computador, e isso acaba prejudicando bastante a nossa rotina e a nossa higiene do sono, né? É verdade. Então a gente, às vezes, mesmo que não seja, às vezes a pessoa pensa, mas eu não estou trabalhando, porque tem gente que às vezes não está trabalhando fora, né? Às vezes está em home office. E aí ela pode acordar um pouco mais tarde, então ela meio que descuida disso. Né? Então, para a gente ter, eu falo que até questão de escola, né? Eu falo para a criança ou adolescente, para eles é difícil, até para nós, trabalhar em casa. Se a gente não estipula uma rotina para poder fazer mais ou menos parecido com o que a gente fazia antes, o que a gente vai voltar a fazer, se Deus quiser, mas aí fica difícil da gente conseguir entrar no clima e trabalhar em casa ou estudar em casa. Eu acho que a mesma coisa acontece com o sono. Né? Se você sai muito da sua rotina, se você passa a fazer todos os dias o que você só fazia no final de semana, que era dormir mais tarde, acordar mais tarde, fica difícil mesmo para o cérebro conseguir entender, né? Conseguir processar e relaxar para que você consiga descansar, né? Tanto que a gente fala que a primeira orientação da higiene do sono é ter uma rotina de horário para dormir e horário para acordar. Né? E que isso, pelo menos, seja assim, ao anoitecer. Lógico, hoje em dia é difícil a gente dormir em 7, 8 horas, né? Mas que a gente não estenda muito, né? Que o nosso corpo ele precisa realmente se ambientar no escuro e acordar quando amanhece. Esse seria o correto, né? E para ajudar uma pessoa assim, Carol, a identificar, porque às vezes a pessoa ela acha que ela não tem problemas de sono, né? O que que você observaria nela? O que que você pediria para ela observar, né, nas manifestações que ela tem, para ela entender e poder fazer uma autoavaliação dessa qualidade do sono dela? Um sono de má qualidade ele pode ser decorrente de vários fatores, né? A gente tem catalogados mais de 80 distúrbios do sono. Né? Distúrbios do sono seriam alterações do que a gente diz padrão, normal do sono, como, por exemplo, a insônia, o ronco, a apneia, o sonambulismo, as pernas inquietas, que hoje também é bem comum no consultório. Então, a gente faz sempre uma avaliação desse paciente e existe um exame padrão, que a gente chama de polissonografia. Ele é um exame onde o paciente pode fazer tanto no consultório como na própria casa, né? E a gente vai analisar através de alguns sensores toda a qualidade do sono dele. Então, a gente vai conseguir estudar se esse paciente tem algum distúrbio do sono, quantas horas esse paciente dormiu, qual foi a eficiência, né, do sono desse paciente. Então, a gente vai pegar esses dados, vai analisar, interpretar e a gente vai diagnosticar. E a partir desse exame e de uma avaliação clínica, a gente vai determinar para o paciente qual que seria o tratamento mais indicado, né? Entendi. E eu vi assim também, eu vejo que a questão do sono, acho que hoje é uma coisa que tem que ser muito bem cuidada, porque ela afeta a imunidade, né? Então, nesse momento que a gente está precisando se fortalecer, cuidar do nosso sistema imunológico, né? Acho que cuidar do sono é extremamente importante. Por que que acontece isso, Carol? Assim, qual que é o fator que leva a afetar essa questão da imunidade? Durante o sono a gente tem realmente uma liberação maior, né, que faz com que a gente tenha produção de células de defesa. Então, se a gente não dorme, a gente tem diminuição, né, dessas células de defesa, diminuição de anticorpos. Tem estudos que mostram, que fizeram um comparativo entre grupos de pacientes, né, um onde foi privado do sono, o outro grupo controle não, e eles tomaram vacina de influenza.
se eu não me engano. E o grupo que foi privado de sono teve uma redução de até 50%, né, da resposta imunológica a essa doença. Então, eu digo, hoje, né, período de pandemia, onde a gente está aí com um processo de vacinação da população, todo, né, a maioria das pessoas esperando por essa vacina, a gente vê que até nisso o sono é importante, né? Para que a gente consiga obter todo o benefício que essa vacina está vindo para trazer para a gente, né? Aumentar a nossa imunidade. É para tudo, né? Porque assim, a vacina está vindo, mas está vindo bem devagar, né? Então, por um tempo, a gente não vai ficar, não tem essa imunização aí, né? E até para preparar o nosso organismo, a gente vai falar que hoje ficar mal de Covid é quase que uma loteria, né? É uma loteria ruim, porque você nunca sabe. Existia, né, os tais dos grupos de risco, né, na primeira onda lá, em que a gente sabia mais ou menos quem é que ia ficar ruim, quem é que não ia, mas hoje não. Tem pessoas super saudáveis, que parecem ser super saudáveis, mas que estão sendo afetadas, né? Eu acho que cuidar da imunidade é muito importante. E está também ligado ao sono. É uma coisa que é natural da gente, né? Que a gente precisa fazer, né? Então, não é só questão de quantidade, né, Carol? Eu falo isso muito para meus pacientes. Não interessa se você dorme 6, 8, 10 horas. O importante é que você tenha qualidade no seu sono. Tem pessoas que dormem 6 horas, mas dormem bem. Tem pessoas que dormem 10 horas, mas dormem mal, né? A gente, assim, tem uma média, né, de horário para cada faixa etária, mas não existe um consenso, assim, daquela hora exata. A gente fala uma média para adulto aí de 7 horas, mas tem que ser 7 horas realmente bem dormidas, né? Se você dormir 6 e se sentir bem no dia seguinte, sem problema. Claro, dormir 4 horas, opa, daí já realmente é muito pouco tempo, né? A gente precisa aí de um tempo a mais, né? E aí um exemplo, né, um paciente, por exemplo, apneico, que tem essa obstrução da respiração durante o sono, isso faz com que o paciente acorde muitas vezes durante a noite, mas ele não lembra. São microdespertares, e aí pode ocorrer 200, por exemplo, microdespertares, né, durante a noite. Então, o paciente, ele não dorme, né, ele fica tendo esses microdespertares, porque a gente para de respirar, o nosso corpo, nosso cérebro, ele é muito inteligente, faz a gente ter acordar, né, esses microdespertares para que a gente se mantenha vivo. E isso faz com que a gente quebre esse padrão de sono. Por isso que no dia seguinte, por mais que um paciente apneico, ele dormiu 8, 9, 10 horas, ele vai se sentir muito cansado, né, vai se sentir sonolento, porque realmente ele não conseguiu atingir aquele ciclo, aquelas etapas do sono corretamente, né? E outro dado importante, né? Quando a gente não consegue atingir um sono profundo, né? O sono REM, tem estudos que mostram que um paciente que não... O sono REM deve ser uma média de 20 a 22% do nosso sono, né? Do tempo do nosso sono. Tem estudos que mostram que pacientes que possuem menos de 5%, isso cronicamente, com o tempo, tem mais chances de ter doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson. Então, é tão importante que se a gente ficar falando aqui, eu vou falar durante horas sobre a importância e as consequências de um sono de má qualidade. E como você disse, não são só consequências imediatas, né? As consequências a longo prazo também podem ser bem complicadas, né, Carol? Carol, e assim, quais são hoje você trabalha, né, com isso, você tem recursos para ajudar as pessoas a dormirem melhor, né? Então, assim, além da medicação, quais são outros recursos que você geralmente utiliza quando você identifica que a pessoa tem algum desses distúrbios que você trabalha? Eu trabalho com 3 tipos de distúrbios no meu consultório, exclusivamente, né? O ronco, a apneia do sono e o bruxismo, né? São os três distúrbios que eu mais trabalho. Claro, o que eu mais atendo, sem dúvida, é a apneia, né? Pacientes apneicos. A gente encontra 1 a cada 3 pessoas com apneia. Então, 30% da população tem apneia. E claro que a maioria nem sabe que tem esse problema, né? A gente identifica muito um paciente que a gente chama de um ronco ressuscitador, né? Aquele paciente que está roncando, para de respirar e parece assim que vai engasgar, né? A gente fala que a esposa, o marido relata assim, eu acho, parece que a pessoa vai morrer, né? Essa é a sensação que eles passam. E realmente é isso que ocorre.
Então, o que eu trabalho no consultório? Existe o CPAP, que a maioria das pessoas conhecem, que é aquela máscara, né, que a pessoa dorme. Mas a gente tem outros aparelhos que são bem simples, bem confortáveis e discretos, que tratam ronco e apneia. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui, por exemplo, é um aparelho intraoral, né? Que o paciente ele usa apenas para dormir. Ele é feito através do molde, né, do paciente. A gente faz um escaneamento dos dentes do paciente. E sobre o modelo, a gente faz a produção do aparelho, tá? E o aparelho é acrílico, o paciente vai usar só para dormir, não sente dor, não sente desconforto. Se ele fechar o lábio, ninguém nem vê que ele está usando o aparelho. E a gente vai fazer uma protrusão, ou seja, a gente vai jogar a mandíbula desse paciente um pouco para frente, apenas na hora de dormir. Isso vai desbloquear, né? Aqui vamos supor que a via aérea do paciente, a gente vai desbloquear essa via aérea e isso vai tratar o ronco e a apneia. A gente posiciona a língua, todo esse tecido mole. Ele é super confortável. Eu digo que tem pacientes que usam muito isso aqui até para viajar, né? E quem nunca viajou aí, por exemplo, de ônibus, de avião e tem aquele vizinho roncador, né? Então, é um dos aparelhos muito... Nossa, que interessante isso, porque você estava falando desse negócio de viajar. Eu tenho pessoas na família que usam CPAP. E às vezes é um problema, porque dependendo do lugar que a pessoa vai, ela não consegue. Por exemplo, a tomada é diferente, aí ela tem que andar com um adaptador. A gente foi há um tempo atrás numa viagem lá para Araguaia, não sei se você já ouviu falar, mas é um acampamento. Então, aquela preocupação, nossa, e agora, né? Será que vai ter gerador? Será que vai... Então, olha só, a pessoa acaba tendo que se privar de algumas coisas, né, por causa disso. E não é, né, isso aí que você está mostrando, eu acho muito bacana, assim, não conhecia, né, estou conhecendo agora com você mostrando, é uma opção interessante. Acho que vale a pena as pessoas conhecerem. Claro que para alguns pacientes, né, alguns pacientes com comorbidades ou que tenham aí apneias muito graves, a primeira indicação é o CPAP, né? Mas ele pode estar usando em conjunto um aparelho intraoral para viajar, por exemplo, né? Já que o CPAP ele precisa de uma conexão com energia, né? Mas apneias leves a moderadas e alguns casos de apneias graves, a gente trata com facilidade com esse aparelhinho. Deixa eu até tirar ele aqui para mostrar. Que é muito simples, ó. Esse é o aparelhinho. Ele tá aqui coloridinho, né? Mas aí vai dentro da boca, lábio fechado, a pessoa dorme bem. Quem dorme com a pessoa dorme melhor ainda. Salva o casamento, né, Lilian? E aí E não leva susto, né? Toda a repercussão aí física e mental, né, que a gente pode ter a curto, médio ou longo prazo, a gente consegue evitar. Claro, isso aqui é no uso adulto, né? Crianças, aí já é um outro tratamento, um outro diagnóstico, né? Eu falo que tem muitas crianças, né, que sofrem de ronco, de apneia, de bruxismo, aí precisa de uma avaliação médica e uma avaliação também com um cirurgião dentista, principalmente com especialidade em ortodontia e ortopedia, para a gente ver o crescimento crânio-facial dessa criança, né? A necessidade de utilizar aí aparelho ortodôntico para evitar que seja um adulto apneico. Entendi. Nossa, o bruxismo aparece muito aqui no consultório também, assim. A pessoa relatar que tem bruxismo, que tem muito a ver com tensão, né? Se a pessoa é mais ansiosa, ela é mais tensa, ela tende a... Não é? Exatamente. E realmente, né, uma das principais causas do bruxismo é o fator psicológico, né? E aí, para bruxismo, quem usa esse aparelhinho aqui para ronco e apneia, não vai usar aquele aparelhinho, aquela plaquinha para dormir, porque essa plaquinha já protege, né? E durante o dia, porque a gente tem o bruxismo em vigília também, que é o apertar dos dentes. Tem muita gente que não repara, mas durante o dia fica mordendo, né? O certo é a gente não ficar com os dentes encostados. A gente tem que desencostar os dentes durante o dia, né? E aí existe essa plaquinha, ó, é uma plaquinha de acetato bem mole, diferente daquela plaquinha de uso noturno, onde a pessoa usa durante o dia, mas para uma propriocepção. Então ela vai fechar a boca, vai sentir que tem a plaquinha, né? Vai lembrar, opa, tem que desencostar os dentes. Aí essa é uma plaquinha para uso diurno, é diferente da plaquinha de uso noturno, que é mais... Essa daí eu já vi algumas pessoas usando, principalmente aqui no consultório, que muita gente tem bruxismo e acaba utilizando mesmo.
É bom, o pessoal gosta bastante. Gente, e assim, eu não, não tem como a gente não falar disso, né? Eu acho que para quem não sabe, eu sou consultora de bem-estar da doTERRA, trabalho com óleos essenciais já há quase um ano. E a Carol também, inclusive eu conheci a Carol por causa da doTERRA, né? Carol, a doTERRA proporciona muitas coisas legais para a gente conhece tanta gente, né, de vários lugares. Eu estou aqui em Goiás, a Carol está lá em Florianópolis. Se não fosse por isso, provavelmente a gente nunca ia se conhecer. E a gente trabalha junto, a gente está na mesma equipe, compartilhando muitas experiências. Então, a questão do óleo essencial para o sono também é um recurso muito interessante, né, Carol? Eu queria que você contasse para as pessoas assim, porque às vezes muita gente não imagina, associa às vezes o óleo essencial com uma profissão específica, né? Às vezes estranham um advogado trabalhar com óleos essenciais, um empresário trabalhar com óleos essenciais, mas na verdade os óleos essenciais eles podem ajudar a gente em tantos aspectos, né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como que você começou. Eu já sei, né? Porque a gente conhece, mas com as pessoas. Como que você começou e como que se você utiliza isso também no consultório com seus pacientes, né? Esse recurso tão maravilhoso que a gente tem aí, que é natural. Então, os óleos essenciais eles entraram na minha vida, na verdade, há um pouco mais de 2 anos, quando eu estava grávida da minha filha. Eu sentia muitas dores de cabeça e não podia tomar nenhuma medicação, com exceção do paracetamol, que a gente não usa aqui em casa. Essa é uma outra questão. E aí, então, a minha cunhada, que já trabalhava com a doTERRA, me apresentou os óleos. E eu achei super interessante. Comecei a usar, minha dor de cabeça, assim, nossa, foi milagrosamente embora. E eu comecei a utilizar para outras questões. E aí, quando a minha filha nasceu, eu comecei a usar os olhinhos para melhorar o sono dela. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, me aprofundar. E depois de 2 anos, né, estudando, confiando e vendo realmente que é uma empresa séria, eu comecei então a ser né, compartilhar essa experiência com as pessoas. Para alguns pacientes eu acabo indicando, né, os óleos como uma medida em conjunto com o tratamento convencional. Né? Os óleos, eles são realmente, assim, eles têm um efeito muito, muito interessante. Quando a gente cheira, né, os óleos essenciais, que você pode usar eles de diversas formas, né? Você pode cheirar ele, botar no difusor, pode passar na pele. Alguns óleos podem ser ingeridos. Isso a gente está falando, claro, da doTERRA, né? A gente vai ativar uma região do cérebro, lá o sistema límbico, né? Que ele é importante para o processamento das emoções. Então, a gente vai ter essa associação positiva, né? E aí, dependendo do óleo, dependendo do paciente, né? Se for um problema aí de insônia, a gente consegue, em conjunto, melhorar a qualidade do sono, né? Preparar o sono desse paciente. Você sabe o que eu acho interessante, Carol, porque igual a gente estava falando sobre a questão assim, a gente não sabe o que acontece primeiro, né? Muitas vezes o sono ruim está ali no meio, né? Essa insônia, apneia, uma série de outros distúrbios, mas e a pessoa tem um monte de outros problemas e não sabe. E eu também comecei a usar os óleos essenciais com o intuito de ajudar na minha enxaqueca. Eu tenho enxaqueca desde criança e já fiz vários tratamentos, alguns ajudaram um pouco, mas depois você termina o tratamento, volta depois de um tempo, aquela coisa. E aí eu conheci os óleos há 7 meses atrás, para ser mais exata. E comecei a usar num momento em que eu tinha decidido que eu não queria mais tomar remédio. Porque eu já estava tendo muito efeito colateral, já estava intoxicada, sabe? E aí, para mim, foi maravilhoso, porque melhorou muita coisa na minha vida. E eu comecei a perceber, porque assim, quando a gente começa a usar, a gente conhece, a doTERRA, ela trabalha hoje com extração de mais de 100 tipos de óleos essenciais. Eu nem sei falar de todos os óleos, a gente vai começando com 2, 3 olhinhos ali e vai usando, né? Então, hoje, quando a pessoa me fala assim, Lília, qual que é o melhor óleo para dor de cabeça? Eu falo, não sei. Para mim, eu acredito que funcionou muito bem o lemon, que me ajudou a desintoxicar o meu organismo, a funcionar meu intestino, o peppermint, que é o famoso para dor de cabeça e tudo mais, e o lavanda, que ajudou a melhorar o meu sono, porque, Carol, eu falava que eu não tinha problema com sono. Eu falava que, nossa, eu sou ótima para dormir, eu deito, durmo rápido, mas
há alguns meses, no ano passado, eu estava percebendo que eu estava nesse grupo que dormia, mas acordava cansado. Tinha dia que eu dormia e parecia, não acordava, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. E o meu marido começou a comentar que às vezes eu estava roncando, e eu percebia que o sono durante o dia é muito grande, a dor de cabeça também quase diariamente, eu praticamente tinha que tomar remédio dia sim, dia não. E depois que eu comecei a usar o lavanda, eu comecei a acordar muito mais disposta, sabe? Com essa sensação de realmente ter descansado à noite. O nosso sono tem sido muito. O lavanda e o brief, na verdade. Que eu passei a usar o brief também para melhorar essa questão da respiração, né? Hoje eu uso os dois, são os dois que ficam lá na cabeceira da minha cama e que não saem. Melhorou para ele também, porque ele também tinha, ele tem algumas alergias respiratórias. Então, por exemplo, se a gente dorme com o ar-condicionado ligado, aí já congestiona tudo e não, né, fica ali à noite, não consegue respirar direito, acorda mal, aquela coisa. E ele melhorou muito essa questão. É raro você ver, às vezes, ele congestionado, mesmo que a gente durma com o ar-condicionado super frio. Então eu falo, gente, é uma coisa tão maravilhosa, porque eu nem imaginava que, de repente, a minha dor de cabeça pudesse estar relacionada com a falta de sono bom, a falta de um sono de qualidade, né? Poderia estar relacionado com, às vezes, a questão do ronco, não sei, né? Eu nunca imaginei. O dia que ele falou para mim que eu estava roncando, eu falei, oi? A pessoa que ronca não sabe que ronca, né? Nem reconhece que ronca, né? A maioria nem sabe. Nem sabe. Eu falei, oi? E eu indico, assim, em conjunto com as terapias convencionais, né, dos pacientes, realmente eles estarem utilizando o óleo essencial, né? Então, por exemplo, ó, a lavanda tá sempre aqui pertinho, né? Então, vai lá, na hora de tá chegando a hora de dormir, coloca lá a gotinha de lavanda, né, no difusor. Se não tem difusor, bota na roupa de cama, uma gotinha no travesseiro, já vai ambientando, vai tomando um banho relaxante, né? Se tiver realmente esse problema respiratório recorrente, bota também umas gotinhas de brief no difusor ou faz a inalação. E aí, na hora de dormir, quando for usar esse aparelhinho, porque a gente consegue ver que ele fica, né, com uma boca, a tendência é mantê-la fechada. Então, é necessário que a gente tenha uma boa respiração nasal, né? Então, se a gente consegue ter essa desobstrução nasal, o paciente ele consegue ter uma adaptação muito melhor ao aparelho intraoral. Olha que legal. E aí, realmente, com lavanda, né? Se você colocar aí no ambiente, todo mundo que tá junto vai dormir bem. Eu acho isso tão interessante, que como você está falando, não é que o óleo essencial vai substituir um tratamento ou ele vai resolver toda a vida da pessoa. Então, o óleo essencial, ele vai ser, eu falo que ele tem que fazer parte da higiene do sono da pessoa, do mesmo jeito que ela tem que começar a olhar para a hora de dormir, ter essa rotina de hora de dormir, hora de acordar, a evitar o excesso de luz, entre tantas outras coisas, colocar esse recurso na rotina da pessoa vai ajudar ela a relaxar, vai ajudar a produzir melatonina, vai ajudar a induzir um sono mais profundo, né? Então ela vai acordar mais descansada. Carol, tá perguntando aqui, até minha mãe que tá perguntando. Então, qual que é o nome do aparelho? Falei para ela. Esse aparelhinho aqui, esse aqui se chama aparelho de protrusão mandibular. É um aparelho intraoral para protrusão mandibular. Existem diversos modelos no mercado, né? O que eu trabalho é esse aqui. Né? Ele faz a protrusão mandibular justamente para tratar ronquiapneia. Aí tem, como eu falei, tem vários tipos, né? Mas o nome geral é aparelho intraoral para ronquiapneia. Esse aqui é o tipo posicionador mandibular tipo 2, porque a gente tem essa lateralidade, né? Que dá mais conforto, principalmente para pacientes com bruxismo. E aí, se o pessoal tiver... Já falando de óleo essencial do bruxismo, né? Como o bruxismo tem muito uma questão emocional, então a gente consegue, né, Lilian, você principalmente, né, como psicóloga, né, falando dessa parte emocional, consegue até falar muito melhor que eu, né, do benefício do óleo essencial. A questão do bruxismo, como tem muito a ver com tensão, né? Eu tenho recomendado muito os óleos que a gente considera como calmantes, como o lavanda, o serenity. Eu tenho gostado muito também do bergamota, recomendado o bergamota, porque os cítricos, geralmente, eles são conhecidos por melhorar o nosso humor. Né? Mas o bergamota, ele tem uma propriedade que, além de você usar ele durante o dia, para que você fique mais animado, vamos colocar assim, né?
mas ele também ajuda a melhorar o sono. Então você pode utilizar ali no seu difusor, ou fazer uma água de lençóis. A Carol até tem uma receitinha, né, Carol, que você pode passar para nós aí de água de lençóis. É muito simples de fazer e você pode usar com os óleos que você tem em casa. Então, vai ajudar a reduzir essa tensão, né, e essa pressão. E então, acho que é um conjunto de coisas. Ao mesmo tempo, a pessoa também tem que fazer terapia, porque ela vai trabalhar todas essas questões emocionais que levam a essa tensão, né? Então, não é uma coisa só, tipo, a pessoa vai usar óleo essencial, vai resolver a vida dela. Não, ela vai usar o óleo essencial e vai ser um recurso a mais para ajudar ela a ter mais qualidade de vida, dormir melhor, melhorar o humor e até trabalhar as questões emocionais que ela precisa trabalhar. Eu falo para os meus pacientes que às vezes a pessoa ela está tão atormentada, ela está tão desequilibrada emocionalmente que ela nem consegue ter o equilíbrio mínimo necessário para enxergar as coisas que ela precisa trabalhar, para colocar em prática aquilo que ela tem vontade de fazer, sabe, Carol? E acredito que a mesma coisa é a questão do sono, né? Então, o sono ele também precisa também ser regulado dessa forma, é um conjunto de coisas, né? A pessoa, por exemplo, às vezes não vai adiantar ela usar o aparelho, mas ela tem uma rotina toda louca, né? Ela não vai usar o aparelho para sempre, né? Ela precisa usar o aparelho, mas ela precisa também ter a autorresponsabilidade de fazer a parte dela, mudar algumas estratégias, né? Usar o olhinho ali para ter esse recurso que é maravilhoso e às vezes vai ajudar a não ingerir tanta medicação, né? Então, são recursos que a gente tem que vem da natureza e que eu valorizo demais, até porque eu tenho visto na minha vida um benefício gigantesco, sabe? Com eles. Eu sempre falo, olha, vai dormir, já ambienta, né? Se o paciente tem bruxismo, já faz uma massagenzinha com óleo essencial na região, né, da musculatura masseter, do temporal. Coloca o aparelhinho e vai descansar, vai ter realmente um sono bem reparador. No dia seguinte vai conseguir produzir muito mais, seja na atividade física, por exemplo, para atletas, né? Uma pessoa realmente quer fazer uma academia, seja no trabalho, seja nos estudos. Então, dorme bem. A gente já tem que desmistificar aquela ideia de, enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando. Não é bem assim, né? A pessoa que dorme bem, ela produz muito mais, né? Seja no trabalho, seja no estudo ou na atividade física. É verdade. Tem muita gente aqui perguntando, Carol, depois eu acho que perguntando sobre o aparelho, né? Pessoal que tem interesse em conhecer sobre o aparelhinho, ou conhecer mais sobre o trabalho da Carol, pode entrar em contato com ela. Como é que é melhor para eles entrarem em contato com você, Carol? Ali no Instagram, né, no Dentista do Sono, na minha página inicial tem contato. Você pode clicar ali, já direciona diretamente para o WhatsApp da clínica. Esse aparelho que eu mostrei, ele é feito por um cirurgião dentista, né? Na verdade, ele é feito por um laboratório, mas a supervisão ela é feita por um cirurgião dentista, né? O tratamento dele. E se alguém tiver interesse, pode também mandar um direct que quando eu consigo eu respondo sempre a pessoa para tirar alguma dúvida inicial. Mas lembrando que é bem importante a avaliação presencial, né, do paciente. A minha avaliação ela leva uma média de 1 hora, podendo até se estender, porque não é só uma conversa para diagnosticar, né? Eu tenho que fazer uma anamnese completa, um exame físico, para a gente entender a necessidade e indicação do aparelho. Que legal. Acho que muita gente vai te procurar, viu? Tenho certeza. E vai ser muito bom, porque com certeza esse recurso é maravilhoso. Muita gente ainda não conhece, né? Não sabe que o cirurgião dentista capacitado pode estar atuando, né, nesses distúrbios do sono. Verdade. Eu mesmo não sabia, não. Eu conheci através de você, depois que eu conheci você. Até já tinha comentado lá em casa e tal. O Carol estava falando sobre a questão da criança, né? As crianças, não só sono, a gente está vendo as crianças manifestarem uma série de problemas que antes a gente só via em adultos, né? Em função de não é toda a rotina que tem atualmente, alimentação, uma série de coisas. E eu acho que os óleos essenciais, eles são um recurso muito seguro para a gente usar com as crianças também. Eu queria até compartilhar com vocês aqui uma experiência, porque assim, eu adquiri esse kit aqui, ó, a Carol também tem dele. Eu sei que ela tem porque ela já fez uns videozinhos falando. Que ele vem com alguns olhinhos que é muito seguro da gente usar em crianças. Então eles vêm assim, ó, nesses frasquinhos,
né? Aqui são 10 ml, são um mix de óleos essenciais que já vem diluído para a gente usar de forma tópica na criança. Lembrando que criança não faz ingestão de óleos, né? Então, eu usava, Carol, esse daqui, ó. Usava não, ainda uso, só que o meu acabou, eu tenho até que comprar outro. Mas eu estava usando com muita frequência, já tinha colocado na nossa rotina lá de casa o Calmer, né? O Calmer, ele é um mix de óleos essenciais calmantes, o próprio nome já diz, né? Que tem óleos muito poderosos que a gente pode utilizar nas crianças e na gente também. Inclusive, tem adultos que gostam de utilizar os óleos do Kit Kids. E aí o meu acabou, sabe? E aí teve um dia que uma das minhas filhas, a gente tinha passado um final de semana muito legal na fazenda, tudo, só que cansa o corpo, né? A gente fica cansado, assim, você descansa descansa a mente assim, da rotina diária, mas tem agitação, às vezes deixa a criança muito inquieta. E a gente chegou em casa, e aí a minha filha mais velha, estava com uma resistência muito grande para dormir. Eu falo, criança, quando começa a dar trabalho para dormir, é porque elas estão com sono, né? Então a criança ela fica nervosa, ela fica irritada, só que às vezes ela reluta muito. E ela ficou, estava muito agitada, queria dormir no meu quarto, e a gente falava que não, que a gente tem algumas. Tem dia que a gente deixa, mas não é sempre, né? Para não ter esse costume. E eu pensei, nossa, agora, o que, que eu vou fazer, né? E meu calmer acabou. E aí eu lembrei desse óleo aqui, ó, que é o Steri. E eu pensei, gente, ele é um óleo para ajudar a ter equilíbrio. Ela tá agitada. Eu vou tentar. Aí eu levei ela pro quarto e ela, naquela agitação dela, tensa assim, falei, vem cá, eu vou fazer uma massagem em você. Comecei a passar nos pezinhos dela e ela foi relaxando. Passou um pouquinho, os pezinhos dela estavam molinhos, sabe? O olhinho dela já estava longe, assim, ela caladinha. Aí fiz a massagem nos pés, fiz a massagem nas pernas, assim, que ela tinha brincado muito, nadou de piscina, aquela coisa. E a gente ficou nessa onda aí uns 10, 15 minutinhos eu fazendo massagem nos pés dela. E ela ainda estava resistente, assim, eu vi que ela estava pescando, mas ela não entregava o sono, né? Aí por fim eu falei, bom, eu não vou conseguir ficar aqui a noite inteira, eu vou parar, né? Eu vi que ela estava bem relaxadinha já, eu peguei, cheguei perto dela e falei assim, filha, tá mais calma? Aí ela virou e falou assim, acho que tô. Virou pro lado e dormiu. Gente, eu não fico mais sem isso aqui. Olha, eu nunca tinha usado esse na Não Bela fico. para ela para ajudar no sono. Eu vou começar a usar ele, então. Porque eu também sempre usei Não. o Calmer para ela. O Calmer é excelente, assim, elas mesmas já estavam usando sozinhas, sabe? Tinha dia que elas iam na bolsinha, pegavam e elas mesmas passavam no pezinho delas, às vezes pedia pra gente fazer massagem, mas eu percebi que nessa ocasião de agitação, que a criança tá muito assim, né, nervosa já, ela precisa de algo para trazer mais equilíbrio. Depois eu fui ler, o Steri, ele é um óleo, não sei, acho que é assim que fala mesmo, Steri. Ele é um óleo equivalente ao nosso Balance, que também é um mix de óleos essenciais, aterrador, que ajuda a gente a ter mais equilíbrio. Porque às vezes a gente também tá assim, às vezes a gente vai deitar e tá pensando num monte de coisa, principalmente agora, né? Nessa pandemia, com esses decretos, a gente fica preocupado com o trabalho, preocupa com a família, às vezes tem alguém doente, e a cabeça fica a mil por hora. E o Balance é um óleo que é muito interessante para a gente usar nessas horas, porque ele não vai só te acalmar como o lavanda faz, mas ele vai ajudar a trazer esse equilíbrio, né? E você conseguir induzir ali ao sono. Não sei se você já teve alguma experiência com ele, mas eu já usei e gosto bastante, tenho indicado muito para algumas pessoas, o pessoal tem procurado bastante dele também. E esse aqui é o equivalente dele para criança. Sabe, achei muito legal. Eu não sabia, porque olha assim, a gente vai procurar saber depois que a gente começa a usar, né? E aí eu fui São e falei, vou tantos, né? tentar. E não certo. Hã? São tantos óleos que a gente realmente vai aprendendo com o uso, né? Além de ser tantos, cada óleo tem centenas de benefícios, né? É verdade, não, hoje eu não fico mais sem isso aqui, não. Eu vou viajar, vou para fazenda, para qualquer lugar, eu levo essa bolsinha aqui, porque ela, para as crianças aqui, eu tenho o que eu preciso. É muito difícil eu ter que recorrer a um outro. Mas se também, se não tivesse, a gente consegue, com os óleos convencionais que a gente tem, também fazer nossas misturinhas e usar, Eu, né? por exemplo, ó, enquanto uso lavanda para ajudar a dormir, eu passo ele na pele, no rosto, porque a gente tem estudos que mostram que ele ajuda na síntese de colágeno, então ele é ótimo para a pele, então eu já faço, né? A minha massagem facial noturna.
já ajudo a minha pele e já me beneficio aí do cheirinho do lavanda para ajudar a ter um sono mais tranquilo. É verdade. Eu falo que é o mix da beleza e do sono, né? Até porque Eu um anda faço sempre um. coladinho com o outro, né? Ao sono da beleza. A gente precisa dormir para estar aí bem, né? Com a pele boa, com aparência boa no dia seguinte. Aham. Eu faço um blendzinho, Carol, eu deixo pronto lá no meu banheiro. Eu coloco lavanda, o frankincense, o melaleuca, porque eu tava tendo muita acne, acabou tudo. Tava tendo muita acne, muita espinhazinha assim nessa região principalmente. E eu coloco também o vetiver. Eu vi que ele é bom também para dar um aspecto para a pele mais saudável, aveludado. E o palma rosa. O palma rosa a gente ganhou. Acho que você deve ter ganhado também, né? Nessas promoções que a Doterra tem. Eu ganhei ele, acho que 1 ou 2 meses atrás. E eu vi que ele é bom, também estou colocando e adoro. É o único produto para a pele que eu uso. É eles. Para cuidar da minha pele, né? Além do filtro solar, claro. Eu tenho essa misturinha parecida. Eu não coloquei o vetiver, mas eu coloco copaíba junto. E faço, Ah, é né? verdade. Copaíba também. Aí uso com um rolãozinho, né? Então, antes de dormir ou de manhã também, é o meu creme noturno e diurno. É o único Ah, creme também que eu uso no rosto. E eu senti, assim, uma diferença enorme na aparência da pele, de poros, de manchas. Eles são incríveis. eles são maravilhosos. Eu também percebi uma diferença muito grande. A gente às Eu tô vezes está dando uma aí olhada tão, aqui. a gente às vezes tá aí tão acostumado a pagar super caro em cremes faciais, né? Que a gente vê nas propagandas, e a gente tem algo tão poderoso, natural, né? E bem concentrado que traz um resultado às vezes muito melhor. É verdade. Eu tô vendo aqui que algumas pessoas mandaram mensagem. Eu vou ver aqui que às vezes a gente consegue ajudar já nesse momento. A Patrícia, ela colocou aqui, ó, já estou sem energia e agora não consigo relaxar antes de dormir. E quando durmo, ainda tenho bruxismo para atrapalhar, né? Então, quer dizer, é aquela história, né? Uma coisa a gente não sabe o que que vem primeiro, né? Vai virando um ciclo aí. Mas, Patrícia, eu não sei se você tem o lavanda em casa, né? Eu sei até porque ela é minha cliente e ela tem alguns óleos essenciais. Mas se você tiver o lavanda em casa, tenta usar o lavanda antes de dormir. Dessa forma que a Carol ensinou, por exemplo, coloca uma gotinha na palma da mão e faz algumas inalações profundas, ou coloca uma gotinha no travesseiro, né? Se você tiver o difusor também, gente, difusor é vida. Difusor é vida, eu não fico sem o meu tá aqui, ó, do meu lado aqui. Então a gente tem que ter, tem que usar, porque ele vai estar beneficiando todo mundo que está ali naquele ambiente. É muito bom. Né? E Você tem Patrícia, alguma dica para dar para ela? faz isso que eu falei, passa no rosto lavanda, se você tiver, para justamente isso, além de tratar a tua pele, tu vai estar se beneficiando do aroma e vai te ajudar bastante a relaxar e no sono. E dá para fazer essa aguinha também, essa água de cheiro, água de lençóis, né? Que é pega um frasco de 100 ml, né, de vidro, esses frascos que borrifam, né? Borrifador, né? Borrifador, isso. Aí coloca 50 ml de álcool de cereais, 15 gotinhas de óleo de lavanda, 15 gotinhas de lang-lang, 15 gotinhas de laranja e 5 gotinhas de cedro. Completa com água. Aí é só mexer e aí você borrifa na cama, nos lençóis, na toalha de banho. Se não tiver esses óleos, né, no momento, pode fazer só com lavanda também, não tem problema. Oh, que legal. A minha cunhada fez um esses dias atrás, eu até compartilhei um Reels que ela fez. Ela usou só lavanda e ela falou que fica maravilhoso. Além de o lençol ficar bem macio, gostoso, sabe? Ainda fica aquele cheirinho bom. Já é ali, você já vai ter a propriedade ali na sua roupa de cama para ajudar a cuidar desse sono, né? Então, gente, vamos cuidar do sono, é muito importante. Né? A gente pega essas dicas que a gente está dando para vocês. Tem coisas muito simples que a gente pode fazer para poder não chegar a um ponto mais sério, de às vezes ter que recorrer a um tratamento mais complexo, né? A gente tem aqui na nossa natureza produtos, né, maravilhosos. Eu falo, antigamente, as pessoas porque a aromaterapia é uma terapia conhecida há milhares de anos, né?
Só que antes as pessoas tinham que ir lá na planta, colher, tirar o óleo essencial. Olha a trabalheira que era. Se dependesse de eu fazer isso, eu acho que eu nunca ia usar óleo essencial, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas agora, vem pra gente aqui, ó, no vidrinho. Muito fácil, né? Você adquire no vidrinho, faz uso, cada vidrinho desse aqui dura um tempão, porque a gente utiliza gotas. É muito pouquinho. Quando a gente fala gota, é gota mesmo. Você coloca uma gotinha na sua mão e inala. Você coloca 4 gotinhas no seu difusor, ele vai ficar ali ligado a noite inteira se você quiser. Então, desfrutem desse recurso que a natureza tem para dar pra gente, né, Carol? Eu sou, assim, apaixonada. Eu sou encantada com É, esse a gente mundo aí da vem, aromaterapia. né, pelas nossas avós, bisavós que curavam, né? A gente fazia um chazinho, né? Ó, um chazinho para dor de barriga, um chazinho para dor de cabeça, né? Hoje a gente tem o hortelã-pimenta, uma gotinha equivale a 28 xícaras de chá. Então é muito concentrado, é muito potente, muito poderoso, né? E é uma gota preparadinha ali no frasco. Eu li esses dias falando sobre o limoneno, né? Uma pesquisa feita com o óleo de limão siciliano e também com óleo de gerânio, ajudando a melhorar a imunidade, que as pessoas que utilizaram esse óleo, elas não foram tão afetadas pela atual pandemia, né? Então, olha só quantas propriedades que a gente tem, né? Então, assim, a pessoa fala assim, mas eu já tomo suco de limão. Falei, tá, mas para você conseguir alcançar a propriedade de uma gota de óleo essencial, você precisa tomar o suco de 12 limões. É muito limão. E você consegue isso numa gotinha, né? Claro, nada contra, eu adoro suco de limão, eu tomo suco de limão todos os dias, eu adoro. Mas, em questão de você melhorar a qualidade de vida, os óleos essenciais eles têm uma praticidade muito grande para tudo. Então, para o sono é um recurso a mais que a gente tem, né? Então, recomendo para todo mundo, para ter em casa, para você cuidar de você e de sua família, né? Bom, eu acho, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pode falar. Não, tava concordando com você. Realmente, a gente pode ter uma farmacinha em casa, né, natural. Que aí não tem Uhum. os efeitos colaterais, pode ser usado tanto em adulto, criança e até em pet, né? Até em cachorrinho, gatinho, a gente consegue estar utilizando os olhos. Até nos pets, né? A Maria da Silva Helena está perguntando aqui, ó, como fazer para usar esse aparelho para ronco? Qual o profissional que indica? Maria, entre em contato com a Carol pelo Instagram. A Sandra também aqui da Odonto Ama, acho que é a Sandra também, porque eu conheço esse Instagram. Preciso saber onde fazer curso sobre este aparelho, né? Depois eu passo o contato para você, Sandra, da Carol, para vocês conversarem. Ela pode te auxiliar nisso daí, né? E deixa eu ver se tem mais alguém perguntando aqui qual é o nome do aparelho, você já respondeu, né? Preciso de um aparelho desse, né? Então, gente, maravilhoso, né? A Dani colocou aqui sobre os olhos, né? Faz parte da minha higiene do sono, óleo essencial já, da minha também. Dani, depois que eu comecei a usar, é outra coisa. Mas, enfim, Carol, te agradecer mais uma vez. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Já tem mais de 1 hora de live. A gente nem vê o tempo passar, né? A gente vai conversando. É um tema gostoso a gente conversar e vai falando sobre óleos essenciais, que é melhor ainda, né? Mas agradeço muito sua participação, você ter topado a gente ter esse bate-papo aqui. Eu acho que vai ajudar muita gente, né? E as pessoas que tiverem interesse em saber um pouco mais sobre o aparelho, mais informações sobre essas questões do sono, sobre os óleos essenciais, podem entrar em contato com a gente que a gente vai estar orientando vocês, ok? Lilian, eu que agradeço a conversa. A gente está falando um pouquinho sobre esse tema tão importante para a saúde das pessoas. Estou à disposição, né? Quem quiser tirar qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo lá no meu Instagram, Dentista do Sono. Lá eu sempre estou postando sobre sono, sobre tratamento. E sempre que eu puder também vou estar respondendo, né, alguma, né, questão, alguma dúvida. Tá certo. Então, um beijo, minha querida. Boa noite para você. Fica com Deus. A gente vai se falando, tá bom? Pessoal, agradeço também a participação de todos vocês, tá? Um beijo para vocês. Uma boa noite para todo mundo. Bom sono. Beijo. Bom som. Tchau.